Buenas noches. Boa noite. Tomen asiento, por favor. Por favor, podem sentar. Damos gloria a Dios. Damos glória a Deus. Tengo un pedido muy especial para ustedes esta noche. Eu tenho um pedido muito especial para vocês nessa noite. Me gustaría pedir Eu queria pedir que todos los que tengan un Dios muerto hagan un minuto de silencio. que todos que têm um Deus morto façam um minuto de silêncio. ¡Aleluya! Aleluia! Ahora sí, Agora sim! ahora sí. Agora sim! Él está vivo, Deus está vivo. Él vive. Ele vive. He sido muy bendecido en esta conferencia. Eu fui muito abençoada nessa conferência. Yo tomé nota atentamente. Eu anotei tudo muito atentamente. Tengo las notas de las conferencias pasadas Eu también. tenho tudo anotado das conferências passadas. Y me conseguí las notas de la conferencia anterior. E eu consegui as anotações da conferência do ano passado. Es muy importante registrar lo que Dios está hablando. É muito importante registrar aquilo que Deus está falando. Hubo una época cuando esto no era posible, Teve uma época que isso não era possível. pero hoy que estamos en una era digital, Mas agora que a gente está numa era digital, hasta ni necesitamos ocupar lápiz. agora a gente já nem precisa usar uma caneta para fazer Es isso. importante recordar lo que Dios nos ha estado hablando. É muito importante você lembrar aquilo que Deus tem falado com você. Agradezco al pastor Víctor el cariño con el que me ha presentado. Eu agradeço o pastor Vitor por todo o carinho que ele sempre me dá. Un cariño que quiero retribuir, O carinho que eu sempre tento retribuir. porque de alguna manera Dios ha creado este puente Porque de alguma maneira Deus criou essa ponte. y ha permitido que algunas personas vienen de Chile E permitiu que algumas pessoas venham do Chile y también que otros van de acá. e que outros vão daqui para o Chile. Y sueño que podamos ir juntos a visitar nuestros misioneros en algunos lugares. E eu sonho que um dia a gente possa ir juntos visitar nossos missionários em alguns lugares do mundo. ¿Cuántos creen que eso es posible? Quantos aqui creem que isso é possível? Claro que sí, Dios es bueno. Claro que sim, Deus é bom. Tengo una traductora elite esta noche. Eu tenho uma tradutora de elite nessa Me noite. siento muy cómodo con Verena. Eu me sinto muito confortável com a Verena. Así que gracias al Señor por su vida. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Siempre cuando el día finaliza, Sempre que termina o dia, estoy pensando todo lo que Dios nos ha hablado. eu fico pensando em tudo aquilo que Deus falou durante o Y dia. creo que Dios ha traído una línea perfecta en esta conferencia. E eu creio que Deus ele trouxe uma linha de pensamento perfeita nessa conferência. Personas que organizaron este tiempo As pessoas que organizaram esse momento dejaron en libertad a los palestrantes para oír a Dios. deixaram todos os palestrantes muito à vontade para ouvir Deus. Y Dios se ocupó de alinear las cosas. E Deus ele fez todo o trabalho de alinhar todas as coisas. Esta noche quiero llamar su atención en el Evangelio de Juan. Essa noite eu queria chamar a sua atenção para o Evangelho de João. Quiero contarles de Jesús. Eu quero falar um pouco para vocês de Jesus. ¿Cuántos de ustedes han conocido a Jesús? Quantos de vocês já conhecem Jesus? Es nuestro Señor y Salvador. É o nosso Senhor e Salvador. Escuchaba esta mañana el testimonio de nuestros hermanos Eu escutava nessa manhã o testemunho dos nossos irmãos. y muchos de nosotros estuvimos antes E muitos de nós, a gente teve uma vida antes. una vida completamente perdida, Uma vida completamente perdida. lejos del amor de Dios, Longe do amor de Deus. absolutamente sin esperanza. Absolutamente sem esperança nenhuma. Estaba hablando con alguien y diciéndole, Eu estava falando com alguém e eu estava dizendo... hubo una época cuando mi mamá no sabía por dónde yo andaba. Teve uma época da minha vida que a minha mãe não sabia muito bem por onde eu andava. Entonces ella compraba el periódico Então ela comprava o jornal
o prendía el televisor ou ela ligava a televisão no jornal y las noticias le decían dónde yo estaba y qué estaba haciendo. e as notícias do jornal e as notícias da televisão diziam onde eu estava e o que eu estava Y fazendo. no eran buenas noticias. E não eram boas notícias. Así que mi mamá compraba el periódico para saber por dónde yo estaba. Então a minha mãe comprava o jornal toda semana para saber por onde eu andava. Hasta que Jesús llegó a mi vida Até que Jesus chegou na minha vida. y en una forma única y sorprendente E de uma forma única e surpreendente. derramó su amor por alguien que no lo merecía. Ele derramou o amor dele por alguém que não merecia. Hizo un gran cambio en mi vida. Ele fez uma transformação enorme na minha vida. Y junto con esto, E junto com isso, otros vinieron a ver qué fue lo que pasó. outras pessoas começaram a querer chegar perto para ver o que tinha acontecido comigo. Algunos se preguntaban qué fue lo que pasó con este hombre. Alguns se perguntavam o que aconteceu com esse homem. Lo que pasó fue Jesús. O que passou tinha sido Jesus. Porque cuando Él llega a nuestras vidas, Porque quando ele chega nas nossas vidas, todo es diferente. tudo fica diferente. Absolutamente todo es diferente. Absolutamente tudo é diferente. Esta es una historia que nos relata el Evangelio de Juan. Tem uma história que João nos relata. Y yo estaba pensando qué nombre voy a colocar en este E mensaje. eu estava pensando qual é o nome que eu coloco nessa mensagem. Porque de verdad todavía estoy buscando el nombre. Porque na verdade até agora eu estou tentando entender o nome dessa mensagem. Porque lo que pretendo compartir con ustedes esta noche Porque aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês nessa noite son algunos pensamientos que están sin editar. são alguns pensamentos que eu tive e que eu não tomei tempo para editar eles. Son algunas cosas que Dios ha estado trabajando fuertemente en mi corazón. São algumas coisas que Deus tem trabalhado muito forte dentro do meu coração. Y durante el workshop esta tarde comenté con el grupo que ahí estábamos. E hoje, durante a tarde, eu comentei com um grupo que a gente estava. Yo siento que este mensaje es como cuando vas a cocinar papas. Eu sinto que essa mensagem que eu vou pregar hoje é que nem quando a gente vai cozinhar batata. Son papas medio horneadas. São batatas mais ou menos ao forno. Pero me imagino que en Instagram ese nombre no suena apropiado. Mas eu acho que no Instagram, para colocar esse tema da mensagem, não vai ficar legal. Pero no sé si ya pasaste por esto. Mas eu não sei, talvez você já tenha passado por isso na Que sua vida. colocaste batatas en el horno Que você colocou algumas batatas no forno. y retiraste antes que terminó de cocinar. E você tirou as batatas antes de terminar de cozinhar. Así que yo voy a colocar las batatas en el horno esta noche. Então eu queria colocar as batatas no forno nessa Y noite. voy a dejar a usted la responsabilidad de terminar de E eu cocinar. vou deixar com vocês a responsabilidade de terminar de cozinhar as batatas. Porque estoy todavía aprendiendo muchas cosas de Jesús. Porque eu ainda estou aprendendo muitas coisas de Jesus. Cuando cumplí 50 años, Quando eu fiz 50 anos de idade, comencé a hacerme muchas preguntas. eu comecei a me fazer várias perguntas. Bueno, no me imaginé que sería así, pero así fueron. Eu não imaginei que eu ia ser esse tipo de pessoa, mas acabou que eu fui. Y una de las preguntas que me hice E uma das perguntas que eu comecei a fazer fue, ¿cuánto es suficiente? foi, eu comecei a me perguntar, quanto é o suficiente? Hay preguntas que son muy importantes en la vida. Tem perguntas que são muito importantes na nossa vida. Y comencé a preguntarle a Dios si ya era suficiente con lo que había hecho. E eu comecei a perguntar para o Senhor se aquilo tudo que eu já tinha feito já era suficiente Y para Ele. tenemos la tendencia de pensar que aún no es suficiente. E a gente sempre tem a tendência de pensar que ainda não foi suficiente. Y si ustedes leen aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6, E se você ler aqui no Evangelho de João, capítulo 6, especialmente desde el versículo 58 en adelante, especialmente do versículo 58 adiante, ustedes van a encontrar que hubo una discusión. você vai perceber que teve uma discussão. Hay una pregunta entre los seguidores de Cristo. Tem uma pergunta entre os seguidores de Jesus. Y en el verso 60, capítulo 6, Perdão. Capítulo 6, En el- verso 60. muchos de sus discípulos decían, Muitos dos discípulos diziam: esto es muy difícil de entender. isso é muito difícil de entender. Y no solo es difícil de entender, es difícil de aceptarlo. Não só é difícil de entender, mas é muito difícil de aceitar. La Biblia dice que Jesús estaba muy consciente
A Bíblia diz que Jesus ele estava muito consciente. de que los discípulos se estaban quejando. Jesus ele estava muito consciente de que os discípulos estavam reclamando. Así que Jesús les hace algunas preguntas a Assim que ellos. então Jesus ele começa a fazer algumas perguntas para os Si discípulos. acaso este diálogo era ofensivo para ellos. Ele começa a perguntar se aquele diálogo era meio talvez ofensivo para eles. Porque si esto les resulta ofensivo, Porque se isso de alguma forma era ofensivo, si para ustedes es difícil de entender esto, se para vocês é muito difícil de entender isso, entonces, ¿qué van a pensar cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo? então o que vocês vão pensar quando vocês verem o Filho do Homem subir aos céus? Y Jesús deja algo muy claro aquí, E Jesus ele deixa algo muito claro aqui nessa que passagem. quien da la vida es el Espíritu, Que quem dá a vida é o Espírito. que los esfuerzos humanos no producen nada, Que os esforços humanos não produzem nada. pero las palabras que Él les está diciendo, Mas as palavras que saem dele, las palabras de Jesús, as palavras de Jesus, son lo que realmente producen vida. são o que realmente produzem vida. Usted puede leer esto en el verso 63. Você pode ler isso no verso 63. Y Jesús dice, pero algunos de ustedes no me creen en el verso 64. E Jesus diz, mas alguns de vocês não acreditam em mim, no verso 64. No están creyendo en las propias palabras de Jesús. Vocês não estão acreditando nas minhas palavras. Y dice el verso 66 E diz lá no verso 66 que a partir de este momento, que a partir desse momento, ¿a partir de qué momento? a partir de que momento? A partir de este momento. A partir desse momento. Porque si ustedes creen que entre Jesús y los discípulos Porque se vocês acham que entre Jesus e os discípulos siempre hubo un vínculo perfecto, sempre teve um vínculo perfeito, no hubieron discusiones, no hubieron incomodidades. vocês acham que não tinham discussões, que não tinham momentos incômodos? No, 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 no. Lea bien la Biblia. Não, se você pensa isso, você precisa ler melhor a Bíblia. Hubieron momentos que no fueron muy confortables para ninguno de los dos. Eles tiveram momentos no relacionamento que não foi muito confortável nem para Jesus e nem para os discípulos. Y si hay algo que yo he aprendido viviendo en Cristo, E se tem alguma coisa que eu aprendi vivendo a vida de Cristo, es que en el mundo que usted y yo vivimos, é que dentro desse mundo que nós vivemos, siempre habrán personas que solo reciben lo que les gusta sempre vão ter pessoas que só vão receber aquilo que eles querem. y que quizás en algún momento E que talvez em algum momento la respuesta no será agradable. a resposta não vai ser muito agradável. Siempre queremos que Dios diga sí. A gente sempre quer que Deus diga sim. No tengo tiempo esta noche, Não tenho tempo nessa noite. pero me comprometo a enviarte las notas. Mas eu faço um compromisso com você de enviar para você as anotações. Me tomé el tiempo de leer la Biblia Eu tomei o tempo de ler a Bíblia. solamente para marcar todas las veces que Dios dijo no a alguien. Eu tomei um tempo para ler a Bíblia e só para marcar todas as vezes que Deus disse não para alguém. Y luego me tomé un tiempo para confirmar que el estudio era correcto. E depois eu tomei um tempo para confirmar que o estudo que eu estava fazendo era correto. Así que pasé algo de tiempo mirando en la palabra de Dios. Então eu passei um tempo estudando a palavra de Deus. A quienes, cuándo, cómo Dios dijo que no. Para quem, quando e como Deus disse não. Y te sorprendería la larga lista de mujeres y hombres de Dios E você ficaria surpreendido se eu te mostrar a lista gigante que Deus disse não para homens e mulheres de Deus. que en algún momento ellos esperaban un sí E em algum momento essas pessoas esperavam um sim. y la respuesta de Dios fue no. E a resposta de Deus foi não. Porque no siempre Dios dirá que sí. Porque nem sempre Deus vai dizer que sim. Y a veces Dios no está diciendo no en forma definitiva. E às vezes Deus ele não está dizendo não de uma maneira definitiva. A veces Dios está diciendo todavía no. Às vezes Deus está dizendo não agora. Y tal vez hay personas aquí esta noche E talvez tenham pessoas aqui nessa noite que están teniendo esta lucha durante estos días, que estão tendo esse tipo de luta nesses que están dias. siendo desafiados por Dios Que estão sendo desafiadas por Deus. para tomar pasos mayores en su vida, Para tomar passos ainda maiores na sua vida. para tener un upgrade en Dios. Talvez para você ser
ter um upgrade na sua vida. tener un ascenso en Dios. Você ter uma subida, uma virada na sua vida. Y yo creo que esto es una palabra de Dios para algunas personas. E eu acho que essa palavra ela vem do coração de Deus para algumas pessoas. Hubiera sido bueno que la respuesta fuera sí, Teria sido ótimo que a resposta tivesse sido sim. pero Dios quiso decir que no en ese momento. Mas Deus quis dizer que não nesse momento. Y Dios dice, todavía no. E Deus diz, agora não. Y cuando Dios abra esa puerta, E quando Deus abrir essa porta, Dios no va a abrir un pequeño pasillo. Deus não vai abrir um corredorzinho. Dios va a abrir una autopista. Deus vai abrir uma rodovia. Y entonces podrás entender Então você vai conseguir entender cuán grande es el amor de Dios. quão grande é o amor de Deus. Un amor que nos confronta. Um amor que nos confronta. Aquí fue traída una palabra Aqui a gente recebeu uma palavra sobre el silencio de Dios, sobre o silêncio de Deus. como una herramienta de Dios en nuestras vidas. Como uma ferramenta de Deus para as nossas Un vidas. silencio que confronta Um silêncio que nos confronta. nuestro orgullo, nuestro egoísmo, Um silêncio que confronta o nosso orgulho, o nosso egoísmo. nuestra desesperación, Muitas vezes o nosso desespero, nuestra agenda. a nossa própria agenda. Pero hemos decidido creer en Jesús, Mas nós decidimos crer em Jesus. confiarle su vida. Confiar a nossa vida nas mãos Y Él dele. sabe que es lo mejor para nosotros. Ele sabe o que é melhor para nós. Pero existe una diferencia Mas existe uma diferença. entre aquel que es un verdadero discípulo de Jesús Existe uma diferença entre o que é o verdadeiro discípulo de Deus y aquel que aún no es un verdadero e discípulo de aquele Jesús. que ainda não é um verdadeiro discípulo de Deus. Y eso yo lo aprendí siendo papá. E isso eu aprendi sendo pai. Soy padre de 3 hijos Eu sou pai de 3 filhos. y también de unos cuantos hijos espirituales. E eu tenho um monte de filhos espirituais. Y es muy fácil saber quién es tu hijo, E é muito fácil saber quem é seu filho. porque tu hijo siempre recibirá la corrección. Porque quem é filho sempre vai receber a correção. Y aquel que no es hijo E aquele que não é filho tendrá dificultades para recibir la corrección. vai ter dificuldade de receber a correção. Le gusta recibir elogios, Nós gostamos de receber elogios. prefiere recibir afirmaciones. Essas pessoas preferem receber afirmações. Pero hay momentos cuando Dios quiere decir, hey, Mas tem momentos em que Deus quer falar: ei, necesitamos hablar un poco. a gente precisa conversar um pouquinho. Hay momentos cuando Dios te lleva al cuarto, Tem momentos que Deus vai levar você para o quarto. porque hay cosas que Dios quiere colocar en orden. Porque tem coisas que Deus precisa colocar em ordem. Y Jesús en una forma muy amorosa y muy caballero, E Jesus, de uma maneira muito amorosa e muito cavalheira, Él dirá para ti, Ele vai falar para você: would you come here please? você pode vir aqui, por favor? ¿Qué pasa? O que está acontecendo? ¿Qué pasa contigo? O que está acontecendo com você? ¿Te ofende lo que te digo? Você está ofendido com o que eu falei? ¿Estás molesto conmigo? Você está chateado comigo? ¿Esperabas otra cosa de mí? Você tinha uma outra expectativa em mim? ¿Crees que estoy haciendo lo correcto para ti? Você realmente acredita que eu estou fazendo o que é melhor para você? ¿Puedes continuar confiando en mí? Você consegue continuar confiando em mim? La vida cristiana tiene estos momentos. A vida cristã tem esses momentos. Alguien dijo que el éxito nos va a enseñar pocas cosas, Alguém disse aqui que o sucesso vai ensinar poucas coisas pra gente. pero el dolor nos va a enseñar muchas cosas. Mas a dor vai nos ensinar muitas coisas. Y yo creo en eso. Eu acredito nisso. Creo que el dolor es el mejor profesor de teología que vas a conocer. Eu acho que a dor é o melhor professor de teologia que você vai conhecer. Porque hay cosas que el dolor te va a enseñar que nada más en la vida te va a enseñar. Porque tem coisas que a dor vai te ensinar que ninguém mais na vida vai te ensinar. Que va a poner tu vida en la perspectiva correcta. Tem vezes que a dor vai colocar a sua vida na perspectiva correta. Philip Yancey escribe un libro que se llama El don del dolor. Philip Yancey escreveu um livro, El don del dolor.
Philip Yancey escreveu um livro que é Onde está a dor? Es como el regalo del dolor. Ele escreveu um livro que o nome é O Presente da Dor, o Dom da Dor. Así que a partir de este momento, Então, a partir desse momento, muchos discípulos se apartaron, muitos discípulos se afastaram de Jesus. muchos discípulos lo abandonaron. Muitos discípulos abandonaram ele. Y dice el verso 67 E diz no verso 67 que Jesús, mirando a los 12, que Jesus, olhando para os 12, les hizo una pregunta. ele fez uma pergunta: ¿Y ustedes también se van a marchar? vocês também vão ir embora? ¿Ustedes también se van a ir? Vocês também não vão ficar? ¿Ustedes también me van a dejar? Vocês também vão me abandonar? Sería tan interesante que en una conferencia como esta, Seria muito interessante que numa conferência como essa, alguien saliera de aquí con esta pregunta. alguém saísse daqui com essa pergunta: ¿Me vas a abandonar? você vai me abandonar? ¿Me vas a dejar? Você vai me deixar? Tu relación conmigo depende de que siempre digo sí. A sua relação comigo sempre depende que eu diga sim? Nuestro vínculo está fundado en que siempre tengo que complacerte. O nosso relacionamento está fundamentado onde eu sempre tenho que fazer o que você quer? Porque sería muy rico vivir en un mundo sin dolor, Porque seria muito gostoso viver num mundo sem dor, donde las oraciones fueran respondidas aonde todas as orações fossem respondidas y donde todo fuera tan romántico. e onde tudo fosse muito romântico. Pero lamentablemente no es así, Mas infelizmente não é assim. o afortunadamente no es así. Ou graças a Deus não é assim. Porque a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Porque às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida. Y tal vez este mensaje no sea para todos en esta noche. E talvez essa mensagem não seja para todos nessa noite. Pero hay alguien aquí a quien Dios ama en una forma increíble. Mas tem uma pessoa aqui que Deus ama de uma maneira incrível. Y la pregunta de Dios es, E a pergunta de Deus é: ¿vamos a seguir juntos vamos continuar juntos? aunque la respuesta no te satisface? Ainda que a minha resposta não te satisfaça. Y dice la palabra de Dios que Pedro le respondió, E a palavra de Deus diz que Pedro respondeu. Señor, ¿a quién iremos? Ele disse: Senhor, para quem nós vamos? Aonde nós vamos? No sé por qué no me sorprende que sea Pedro. Não sei porque eu não fico surpreendido que seja Pedro. ¿A quién iremos? Para quem nós vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. En el año 2017 yo escuché por primera vez una canción. No ano de 2017 eu escutei pela primeira vez uma música. Steven y Lluvia Richard crearon esa canción. Steven y Rubia. E Steven e Rubia criaram essa música. La canción dice en español, Jesucristo, basta. A música fala em espanhol: Jesus Cristo é o suficiente. Nuestros corazones Os nossos corações insaciables son são insaciáveis hasta que conocen a su Salvador. até que os nossos corações encontram o seu Salvador. ¿Cuántos han escuchado esta canción? Alguém aqui já ouviu essa canção? La primera vez que la escuché quedé pensando, A primeira vez que eu escutei, eu fiquei pensando: qué tremendo mensaje. que mensagem incrível. Usted va a encontrar a Jesús muchas veces rodeado de multitudes. Você vai encontrar Jesus muitas vezes rodeado de multidões. La Biblia dice que grandes multitudes iban con él. A Bíblia diz que muitas multidões andavam com ele. Y la Biblia dice que no solo una multitud, E a Bíblia diz que não só uma multidão. dice una gran multitud. Diz que é uma grande multidão. ¿Y por qué las multitudes seguían a Jesús? E por que essas multidões seguiam Jesus? Y sería interesante que usted se preguntara esta E noche, seria muito interessante se você começasse a se perguntar nessa noite: ¿por qué en muchos lugares hay multitudes siguiendo a Jesús? por que em muitos lugares tem multidões seguindo Jesus? ¿Por qué sigue usted a Jesús? Porque você segue Jesus. ¿Qué es lo que lo atrae a usted de Jesús? O que faz você se sentir atraído por Jesus? Cuando yo nací, Quando eu nasci, mi padre era un evangelista. meu pai era um evangelista. Todavía hay gente en nuestra iglesia Ainda tem gente lá na nossa igreja que fueron ganados para Jesús
por el mensaje de mi papá. Tem pessoas na minha igreja que foram ganhados, que foram salvos por Jesus através da mensagem do meu pai. Pero en un momento de su vida, Mas num momento da vida dele, él se decepcionó con Dios. ele se decepcionou com Deus. Él se decepcionó con la iglesia Ele se decepcionou com a igreja. y tomó la triste decisión de suicidarse. Ele tomou a triste decisão de se suicidar. Fue una historia muy triste para toda la iglesia. Foi uma história muito triste para toda a igreja. Fue una historia que conmocionó a una nación. Foi uma história que comoveu uma nação. Y no solo a una nación, sino a toda una familia, No- una denominación. Não só uma nação, mas toda uma família, uma denominação. Y yo tuve que crecer con ese estigma E eu tive que crescer com esse estigma. de ser el hijo del evangelista que se suicidó. Eu cresci com esse estigma de ser o filho do evangelista que se suicidou. Mi padre, antes de tomar esta O decisión, meu pai, antes de tomar essa decisão, él escribió 2 cartas, ele escreveu 2 cartas. una para un juez y otra para mí. Uma para um juiz e uma para mim. Y esa carta llenó mi corazón de odio contra Dios. E essa carta que ele escreveu encheu meu coração de ódio contra Deus. Nunca vuelvas a confiar en un pastor. Nunca volte a confiar num pastor. No confíes en el cristianismo. Não confie no cristianismo. Jamás te metes en una iglesia. Nunca vá para uma igreja. Si yo puedo hablarles esta noche sobre esto, Será que eu posso falar com vocês nessa noite sobre isso? es porque Dios produjo profunda sanidad en mi vida. Se eu posso falar sobre isso nessa noite é porque Deus trouxe uma cura muito profunda para minha Pero vida. los años siguientes Mas os anos posteriores depois da fueron morte años muy difíciles para mí, foram anos muito difíceis para mim, porque tomé muy malas decisiones porque eu tomei decisões muito ruins y mucha gente resultó lastimada. e muita gente acabou sendo machucada pelas Muchas minhas personas decisões. inocentes Muitas pessoas inocentes fueron alcanzadas por este odio foram alcançadas por esse ódio que eu carregava. hasta que una noche Até que numa noite, Jesús llegó a mi habitación. Jesus chegou no meu quarto. Yo no fui evangelizado por un evangelista. Eu não fui evangelizado por um evangelista. Él entró a mi habitación. Jesus entrou no meu quarto. Él estuvo ahí Ele esteve lá. y Él comenzó a producir un cambio en mi vida a partir de ese día. E ele começou a produzir uma transformação na minha vida a partir desse dia. Pero amar la iglesia Mas amar a igreja fue algo que tomó tiempo para mí. foi algo que levou muito tempo para mim. Porque si usted cree que existe una iglesia perfecta, Porque se você acha que existe uma igreja perfeita, que existe un liderazgo perfecto que existe uma liderança perfeita y que usted nunca va a recibir una herida en una congregación, e que talvez nunca uma congregação vai ferir você, déjeme decirle que hasta hoy yo no he encontrado esse lugar. deixa eu falar para você, até hoje eu não encontrei esse lugar. No son personas perfectas, Não são pessoas perfeitas. son personas muy necesitadas de Dios. São pessoas que precisam muito de Deus. Mi padre cerró su corazón a perdonar. Meu pai fechou o coração e não conseguiu perdoar. Él escogió cerrar su corazón a Dios Ele escolheu fechar o seu coração para Deus. y él decidió cerrar su corazón también a la E iglesia. ele também escolheu fechar o seu coração para a igreja. Ha tomado años Eu levei anos restaurar esto en mi familia, para poder restaurar isso na minha família. pero hoy puedo dar testimonio aquí Mas hoje eu consigo dar um testemunho aqui de que Dios hizo un milagro en mi vida. de que Deus fez um milagre na minha vida. Ahora, la Biblia cita muchos milagros Agora, a Bíblia cita diversos milagres. y yo no sé cómo diferenciar un pequeño milagro de un gran milagro. Eu não sei como diferenciar um pequeno milagre de um milagre grande. El solo hecho de que es un milagro ya es suficiente para mí. Para mim, só sendo um milagre, isso já é suficiente. Pero dentro de estos milagros, Mas dentro desses milagres, la mayoría fueron una respuesta de Dios a maioria foi uma resposta de Deus. a la necesidad de una persona. A maioria desses milagres foi uma resposta de Deus Y para a eso es necessidade el das punto pessoas. de partida para muchos. E esse é o ponto de partida para muitas Y tal pessoas. vez esta noche hay personas aquí E talvez aqui nessa noite
que el punto de partida en su vida cristiana Talvez aqui nessa noite tenham pessoas em que o ponto de partida na sua vida cristã fue un milagro que Dios hizo en su foi um vida, milagre que Deus fez na sua vida. en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Talvez Deus fez um milagre no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Tal vez algunos fueron tocados en una forma diferente. Talvez alguns foram tocados de uma forma diferente. Y ustedes pueden decir, Dios me sanó. E você pode falar, Deus me curou. Yo puedo decir esta noche, para la gloria de Dios, Eu posso falar nessa noite para a glória de Deus que en marzo del 2015 que em março de 2015 Dios me sanó de cáncer. Deus me curou de câncer. Los médicos declararon un cáncer sobre mi vida. Os médicos declararam um câncer sobre a minha vida. Los médicos que me revisaron, Os médicos fizeram um check-up em mim. ellos no erraron. Eles não erraram. Los exámenes eran los correctos. Os exames estavam corretos. Yo fui advertido de lo que iba a venir. Eu fui avisado do que poderia acontecer comigo. El médico fue brutalmente honesto O conmigo médico foi muito honesto comigo de uma maneira brutal. y me preparó para lo que iba a venir. Ele me preparou para aquilo que ia acontecer Él me comigo. habló de tiempo, de calidad de vida, Ele me falou do tempo que eu tinha, da qualidade de vida que eu de teria. apoyo psicológico, emocional, Ele falou que eu deveria buscar um apoio psicológico e de emocional. ayuda para mi familia. Ele falou que a minha família necessitaria de ajuda. Él me mostró los resultados de las biopsias Ele mostrou os resultados das biópsias. y él dijo, esto es muy agresivo E ele disse, isso é muito agressivo. y son excepcionales las personas que viven más de un año con esto. São extraordinárias as pessoas que conseguem passar de um ano com esse tipo de Y câncer. yo recuerdo que me senté en el auto en el estacionamiento E eu lembro que eu sentei no carro no estacionamento. y dije, Señor, no esperaba esta noticia. E eu falei, Senhor, eu não esperava essa notícia. Yo creo que estoy listo para ir contigo, Eu acho que eu tô pronto para ir contigo. pero me gustaría quedarme otro ratito. Mas eu queria muito ficar mais um pouquinho. Si fuera posible, Señor. Se for possível, Senhor. Porque todos creen en la vida eterna. Porque todos cremos na vida eterna. Pero cuando te llega la hora, te quieres quedar otro Mas quando ratito. chega o momento, a gente quer ficar mais um pouquinho. Sería bueno, Señor. Seria muito bom, Dame Senhor. tiempo para hacer algunas cosas. Me dá mais um pouco de tempo para eu fazer algumas coisas. Así que, Pastor Víctor, yo creo en el poder de Dios para sanar a los enfermos. Então, Pastor Vitor, eu creio no poder de Deus para Y curar tal os vez doentes. esta noche sea una noche de sanidad divina. Então, eu acho que nessa noite seja uma noite de cura divina. Ya hay personas que fueron sanadas aquí Já tem pessoas que foram curadas aqui. y esta reunión no ha terminado. E essa reunião ainda não terminou. Así que tal vez algunos llegaron con una mala noticia Então, talvez alguns de vocês chegaram aqui com uma notícia ruim. y pronto van a descubrir que hay una buena noticia. E já já vocês vão descobrir que existe uma boa notícia. Porque Jesucristo tiene poder para sanar toda enfermedad. Porque Jesus tem poder para curar toda doença. Sabe, yo no hice tratamiento. Eu não fiz tratamento. El tratamiento que requería era tan costoso. O tratamento que me pediram era tão caro. Las posibilidades eran mínimas A possibilidade de eu fazer era mínima. y el tiempo que quedaba era muy limitado. E o tempo que eu tinha era muito limitado. Así que yo llegué a un acuerdo con Dios. Então eu fiz um acordo com Deus. La vida que ahora tengo no es mía. A vida que eu tenho agora não é minha. Cuando yo te conocí, tú me diste esta nueva vida. Quando eu te conheci, Jesus, tu me deste essa nova vida. Así que tú decides si quieres parar con ella. Então você que decide se você quer parar com ela. Yo no sé exactamente cuándo fue y cómo fue, Eu não sei exatamente quando foi e como foi. pero hay algunas canciones Mas tem algumas músicas que tienen un significado más profundo que otras. que têm um significado mais profundo que outras. No sé si a usted le ocurre esto, Não sei se acontece isso com vocês. que usted escucha ciertas canciones Você escuta algumas músicas y esa música te toca en una forma e diferente. essa música te toca de uma forma diferente. He escuchado a muchos Eu cantantes. já escutei muitos cantores. Algunos han compuesto sus canciones en momentos muy difíciles. Alguns compuseram suas músicas em momentos muito difíceis. Parece que había una inspiración diferente. Parece que naquele momento havia uma inspiração diferente. Pero lo que yo sé, Mas o que eu sei, no sé cómo fue, eu não sei como foi, pero yo sé que Dios me sanó. mas eu sei que Deus me curou. Dios me curó.
Deus me curou. Y cuando fui al médico nuevamente, Quando eu fui no médico novamente, porque yo me sentía bien porque eu estava me sentindo y bem. no estaba pasando nada de lo que él dijo que me iba a ocurrir. Não estava acontecendo nada do que aquele médico tinha dito que ia acontecer comigo. Antes de darme el resultado, Antes dele me dar o resultado, él mandó a hacer todos los exámenes de nuevo. ele mandou fazer todos os exames de novo. Y luego volví a una consulta donde había una junta médica. E logo me chamaram para uma consulta e quando eu entrei tinha um grupo de Y médicos. cuando entré a esa junta pensé, ahora viene lo peor. E quando eu entrei e vi todos aqueles médicos, eu pensei, é agora que vão me dar uma notícia Y ruim. el doctor tomó mi examen. E o doutor pegou o meu exame. Dijo, quizás tú querrás demandarme. Quizás tú me vas a demandar, dijo. Legal, una demanda legal. E o médico disse, talvez você vai entrar contra mim na justiça. Porque hace un par de meses Porque há uns meses atrás, yo te dije que tú tenías un cáncer muy eu agresivo. falei para você que você tinha um câncer muito agressivo. Pero el cáncer no está. Mas o câncer não está mais. Los exámenes confirman que no está. Aqui está o exame que confirma que não está. Si va a aplaudir, apláudalo a él. Se você for aplaudir, aplauda o rei. Él es digno de toda gloria. Ele é vivo. Y yo estaba feliz. E eu estava feliz. Me prolongó su misericordia. O Senhor prolongou a misericórdia dele comigo. Y la noticia trajo algunos ajustes a mi obediencia. E a notícia trouxe alguns ajustes para minha obediência. Dije, doctor, yo no tengo nada por qué demandarlo. Eu falei, doutor, eu não tenho por que processar você. Hoy en la mañana alguien dijo acá, Hoje de manhã alguém disse, ¿cuál es la naturaleza de la ciencia? qual é a natureza da ciência? ¿Y cuál es la naturaleza de la fe? E qual é a natureza da fé? Y la fe es algo que se basa en hechos. E a fé é algo que se baseia em fatos. ¿Sabe? Yo no sé si Dios te va a sanar, Eu não sei se Deus vai te curar, pero con cuánta persona yo me cruzo y puedo orar, yo oro. mas quantas pessoas que eu puder cruzar na rua e orar por Porque cura, eu yo vou orar. sé que Dios sana. Porque eu sei que Deus cura. Porque Dios me sanó a mí. Porque Deus curou a mim. No estoy contando la historia de otro. Eu não estou contando a história de outra pessoa. Así que si yo me encuentro con alguien, yo oro. Então, se eu encontrar com alguém, eu vou orar. Y yo creo que Dios lo puede sanar. E eu creio que Deus pode curar. Porque es así como funciona. Porque é assim que funciona. Y cuando llegó esta pandemia, Quando chegou a pandemia, algunos de mis amigos alguns amigos meus tuvieron un leve resfrío. tiveram um resfriado leve. Algunos nunca tuvieron síntomas. Alguns nunca tiveram sintomas. Un poco de fiebre y de dolor de cabeza. Alguns tiveram só um pouco de febre e dor de cabeça. Algunos quizás alcanzaron algún poco de tos. Alguns talvez ficaram com um pouquinho de tosse. Pero hubieron otros Mas eu tive outros que se fueron muy rápido. que morreram muito rápido. Y yo le pregunté a Dios, E eu perguntei para Deus, ¿cómo funciona esto, Señor? Deus, como é que funciona isso? ¿Cómo es el criterio de elección? Senhor, como é esse critério de decisão? Yo perdí la cuenta de cuántos amigos se fueron. Eu perdi a conta de quantos amigos eu perdi. Y siendo muy honesto con E ustedes, sendo muito honesto com vocês, todavía tengo saudade de ellos. até hoje eu tenho saudade de algum deles. Y en algunos casos yo pienso, Señor, si tú lo hiciste conmigo, Em alguns casos eu penso, Senhor, se Tu fizestes comigo, ¿por qué tú me elegiste a mí y no a ellos? por que Tu escolheste a mim e não eles? No hay nada especial y distinto en mí. Não tem nada especial e diferente em mim. ¿Cómo opera este principio? Como é que funciona esse princípio? Todavía estoy buscando respuestas en Dios. Eu ainda estou buscando essas respostas em Deus. Por eso es que este mensaje se llama papas medio horneadas. Por isso que essa mensagem se chama batatas meio feitas. Porque a veces Dios obra un milagro, Porque às vezes Deus faz o milagre, pero otras veces Dios decide ir por otra ruta. mas às vezes Deus decide ir por outra rota. Y tenemos que entender que nuestra relación con Dios E nós temos que entender que a nossa relação com Deus tiene un punto de partida, tem um ponto de partida, tiene una necesidad que fue suplida. tem uma necessidade que foi suprida, Hubo una respuesta favorable.
uma resposta que foi favorável. Pero yo no sé si siempre será favorable. Mas eu não sei se sempre vai ser favorável. Porque el cristianismo no es un guarda-chuvas. Porque o cristianismo não é um guarda-chuva. No es algo que me garantiza que nunca más sucederá algo errado. O cristianismo não é algo que vai me garantir que nada nunca mais vai acontecer de errado na minha vida. El reino de Dios es mucho más que esto. O reino de Deus é muito mais que isso. Y muchos de nosotros llegamos así a Jesús. E muitos de nós chegamos assim a Jesus. Confundidos, heridos, frustrados, Confundidos, feridos, frustrados. con nuestros cántaros vacíos. Muitas vezes vazios. Y Jesús continúa atendiendo nuestra E necesidad. Jesus continua atendendo as nossas necessidades. Y tal vez esta noche algunos de ustedes irán a casa E talvez alguns de vocês nessa noite vão para casa felices felizes, porque su respuesta llegó, porque a sua resposta chegou, porque su necesidad fue suplida. porque a sua necessidade foi suprida. Sin embargo, a veces Mas também, às vezes, puede que no estés de acuerdo con lo que Dios está diciendo. pode ser que você não esteja de acordo com aquilo que Deus está falando. Existe el riesgo de pensar Existe risco em pensar. que Dios siempre va a decir sí. É muito arriscado pensar que Deus sempre vai nos dizer Y sim. es precisamente el amor de Dios. E é exatamente o amor de Deus, Un amor que le obliga a decir que no. um amor que obriga ele a dizer não. Que Dios va a decir, esta vez no será así. E que Deus vai dizer às vezes, dessa vez não vai ser assim. Y que no siempre será fácil entender esto. E nem sempre vai ser fácil da gente entender Y isso. este es precisamente un momento clave. E esse momento é um momento chave. Aquí en Juan capítulo 6, Aqui em João capítulo 6, Jesús está convidando a sus discípulos. Jesus está convidando os seus discípulos. Tienen que tomar una importante decisión. Eles têm que tomar uma decisão muito importante. Tienen que decidir si van a continuar con esto Eles têm que decidir se eles vão continuar com Cristo. o tienen que decidir si esto ya es todo. Ou eles têm que decidir se já deu. Yo me hice esta pregunta. Eu me fiz essa pergunta. ¿Cuánto es suficiente, Señor? Quanto é suficiente, Senhor? ¿Voy a seguir adelante a pesar de esto? Eu vou seguir em frente apesar disso, ¿A pesar de una pérdida? apesar de uma perda, ¿De un diagnóstico adverso? apesar de um diagnóstico ¿De una adverso, situación injusta? de uma situação que eu julgo injusta? Tenemos que tomar una decisión. Temos que tomar uma decisão. ¿Cómo amar a un Dios que permite ciertas cosas? Como amar um Deus que permite esse tipo de coisa? Y no está mal querer tener una buena vida. E não tá ruim, não tá errado você querer ter uma boa vida. Y Dios promete que nos quiere dar una buena vida. Deus promete que quer nos dar uma boa vida. Yo recuerdo que estaba insatisfecho con mi vida. Eu lembro que eu estava muito insatisfeito com a minha Y vida. por favor, no me entienda mal. E por favor, não me entenda mal. Creo que llevo una vida bastante alineada con Dios. Eu acho que eu levo uma vida bastante alinhada com Deus. Pero dije, Señor, esto no puede ser todo. Mas eu disse, Senhor, não pode ser que isso seja tudo. Tiene que haber algo más en esto. Tem que ter algo mais. Así que comencé a orar. Então eu comecei a orar. Yo quiero ver cosas que todavía no he visto. Eu quero ver coisas que eu ainda não vi. Yo quiero alcanzar cosas que aún no he alcanzado. Eu quero alcançar coisas que eu ainda não alcancei. Quiero ir a sitios a donde aún no he ido. Eu quero ir a lugares aonde eu ainda não fui. Y junto con esto llegaron también algunas luchas. E junto com isso chegaram também algumas lutas. Pastora Mayra dijo claramente esta A mañana, pastora Maíra disse claramente nessa manhã: el mundo espiritual es más real que el mundo físico. o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. El hecho de que usted no lo vea no significa que no está ahí. O fato de que você não vê não significa que ele não existe. Estamos rodeados de un mundo espiritual. Nós estamos rodeados de um mundo espiritual. Ustedes viven aquí Você vive aqui y tal vez no lo perciben, e talvez não percebe. pero los que no vivimos aquí,
Mas os que não vivem aqui, apenas el avión toca el piso, quando o avião toca aqui, usted siente la realidad espiritual que hay aquí en Belén. você sente a realidade espiritual que tem aqui em Belém. No es igual a cualquier otra ciudad. Belém não é igual a qualquer outra cidade. En esta ciudad operan otros principados. Nessa cidade operam outros principados. Por eso me gusta ver una iglesia activa en batalla espiritual. Por isso que eu gosto de ver igrejas que são ativas em batalhas espirituais. Una iglesia que ora, que proclama, profetiza, evangeliza. Uma igreja que ora, que profetiza, que evangeliza. Y junto con ese deseo que le expresé a Dios, E junto com esse desejo, llegaron batallas que tampoco esperaba. chegaram batalhas na minha vida que eu não esperava. Y yo recuerdo que fui a preguntarle a Dios, Eu lembro que eu fui perguntar para Deus: ¿por qué vinieron estas pruebas? por que chegou tantas provas? Sobre mi vida, sobre la familia, sobre el ministerio. Por que tantas provas na minha vida, na minha família, para o meu ministério? Y Dios me dio una palabra muy clara sobre esto. E Deus me deu uma palavra muito clara sobre isso. Que quien pasa por lo que nadie pasa, Que quem passa pelo aquilo que ninguém passa, consigue ir a donde nadie ha ido. consegue ir aonde ninguém foi. Si usted quiere llegar a lugares por donde no ha estado aún, Se você quer chegar a lugares aonde você ainda não chegou, ¿cómo cree usted que Dios le va a preparar para esto? como que você acha que Deus te vai te preparar para isso? Esta es una palabra profética esta noche. Essa é uma palavra profética para essa noite. Alguien dijo que esto no tiene que ver con una corrección. Alguém disse que isso não tem a ver com uma No correção, tiene que ver con un castigo. não tem a ver com um castigo, Tiene que ver con una oportunidad, con una promoción. tem a ver com uma oportunidade, com você ser promovido. Alguien dijo aquí, Pastor Alejandro dijo aquí, Alguém disse aqui, eu acho que foi o pastor Alessandro, se trata de proceso. isso se trata de um processo. Y muchas veces queremos abortar ese proceso. Muitas vezes a gente quer abortar esse processo. Y si usted interrumpe el proceso de Dios, E se você para o processo de Deus, usted está perdiendo la oportunidad de ser formado, ser discipulado. você está perdendo a oportunidade de ser formado por Deus, de ser discipulado por Ele. Hay cosas que mujeres y hombres de Dios dicen acá Tem coisas que homens e mulheres de Deus dizem aqui. y suena tan fácil, E parece tão fácil. pero detrás de eso hay años de escuela. Mas atrás de tudo que foi falado aqui existem anos de escola. No se aprenden estas cosas de la noche a la mañana. Você não aprende essas coisas da noite para o dia. No lo sacas de un libro, de una historia. Você não tira de um livro, de uma história. Y es interesante porque Dios muchas veces crea estos procesos. E é interessante porque o próprio Deus cria esses processos. Y Dios quiere llevarnos a romper esas barreras. E Deus quer nos levar a romper essas barreiras. Así que Cristo les preguntó a los Então discípulos, Cristo perguntou para os discípulos, aquellos mismos que habían estado al inicio de su misión aqueles terrenal. mesmos discípulos que estavam com ele desde o seu início. La Biblia dice que las multitudes empujaban a Jesús. A Bíblia diz que as multidões carregavam Jesus. Todos querían oír su mensaje, Todo mundo queria ouvir a mensagem dele. pero en un momento Mas chegou num momento Jesús comenzó a confrontarlos con ciertas que cosas Jesus começou a confrontar as pessoas com algumas y coisas. ya no les pareció tan atractivo el mensaje. E para aquelas pessoas a mensagem já não pareceu tão atrativa. Eso hace parte de nuestra historia. Isso também faz parte da nossa história. Pastor Josué hablaba de lo difícil que puede ser obedecer un llamado. Pastor Josué falou aqui quão difícil pode ser obedecer um chamado. Y con certeza no es algo muy fácil. E com certeza não é algo muito fácil. Porque en el momento por el cual estás pasando, Porque no momento que você está passando, tratas de encontrarle una lógica, você tenta encontrar uma lógica para aquilo que pero Deus está no fazendo. siempre la lógica tiene una respuesta. Mas nem sempre essa lógica tem uma resposta. Porque se supone que eso no debería pasar. Porque a gente pensa que isso não deveria acontecer dessa forma. Entonces Jesús les hizo esta pregunta. Então Jesus ele fez essa pergunta. ¿Ustedes también se quieren marchar? Vocês também querem ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Vocês também querem sair daqui? Igual que muchas personas. Igual muitas pessoas? Y la Biblia dice que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? E a Bíblia diz que Pedro falou: Senhor, para quem nós vamos? Esta pregunta tiene importancia hoy también para Essa nosotros.
pergunta tem uma importância hoje pra gente. Nosotros creemos que el Señor nos ha mostrado el camino A gente crê que o Senhor nos mostrou o caminho y que hasta aquí hemos caminado con Él. e que até aqui nós temos caminhado com Ele. Pero tal vez a partir de esta conferencia Mas talvez a partir dessa conferência, hay personas que recordarán esta tem conferencia pessoas que vão se lembrar dessa conferência. porque Dios hizo un milagro en mi vida. Porque Deus fez um milagre na minha vida. Porque fue en esa conferencia que entregué mi vida a Jesús. Porque foi nessa conferência que eu entreguei minha vida para Jesus. Porque marcó mis primeros pasos con Dios. Porque essa conferência marcou meus primeiros passos com Pero Deus. tal vez otros recordarán esta Mas conferencia talvez outros vão lembrar dessa conferência como aquel tiempo donde Dios confrontó aspectos de mi vida, como aquele tempo em que Deus confrontou algumas coisas na minha donde vida. Dios me animó Onde Deus me animou. a mirar la voluntad de Dios en una forma inteligente. Onde Deus me ensinou a olhar a vontade dEle numa forma inteligente. Hay personas aquí esta noche Tem pessoas aqui nessa noite a quienes Dios les está diciendo claramente: que Deus está falando de uma maneira muito clara. hay cosas que llegan hasta aquí, Tem coisas que vão só até aqui. hay cosas que no pueden pasar de aquí. Tem coisas que não podem continuar. Querido, no soy yo quien está diciéndote esto. Queridos, não sou eu que estou falando isso para vocês. Es el inmensurable amor de un Dios que te ama como nadie. É o imensurável amor de Deus que te ama como ninguém te ama. Hasta aquí has sido parte de una multitud. Até aqui você fez parte de uma multidão. Pero hoy la invitación es ser un discípulo de Jesús. Mas hoje o convite é para você ser um discípulo de Jesus. Una multitud siempre rodeará a Jesús. Sempre Jesus vai estar rodeado de uma Y multidão. cada nuevo domingo tendremos gente nueva en la E iglesia. cada novo domingo nós vamos ter gente nova na igreja. Porque siempre habrá gente con necesidades. Porque sempre vão haver pessoas com necessidades. Pero si usted lee la Biblia, Mas se você lê a Bíblia, usted descubre que Jesús você vai descobrir que Jesus, nunca invitó la multitud a subir al monte. Ele nunca convidou a multidão para subir ao monte. A los únicos que invitó a subir al monte Os únicos que Ele convidou para subir no monte fue a sus discípulos. foi os seus discípulos. Porque hay cosas que Dios quiere tratar contigo. Porque existem coisas que Deus quer tratar contigo. Cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, Quando você se converte num discípulo de Jesus, ya Deus no quer eres un tratar coisas. frecuentador de la Você já iglesia. não é só um frequentador da igreja. Ya no eres un simpatizante. Você já não é só um simpatizante. Ya no eres una persona inmadura. Você já não é uma pessoa nova na fé. Ahora eres una persona madura en tu fe. Agora você já é uma pessoa que amadureceu na sua fé. Ahora eres un hijo, una hija. Agora você é um filho, uma filha. Ahora eres alguien que puede entender cuando Dios dice no. Agora você já é alguém que consegue entender quando Deus fala não. Y que puedes decir: Señor, ayúdame a esperar. E que você possa dizer, Senhor, me ajude a esperar. Ayúdame a confiar en ti. Me ajuda a confiar em Ti. Ayúdame a pasar por este Me momento. ajuda a passar por esse momento. Palabras duras, As palavras duras, pero palabras que fueron habladas con amor. palavras duras que são faladas com amor. Y a pesar de que nos van a doler estas palabras Apesar dessas palavras nos causarem dor, y situaciones que están frente a nosotros, causam dor diante das situações que estamos aquel passando. día Jesús les habló palabras difíciles de digerir. Aquele dia Jesus falou para aqueles discípulos palavras difíceis de Es digerir. por eso, queridos hermanos, E é por isso, irmãos, que cuando Jesús nos trae una palabra firme, é por isso que quando Jesus nos traz uma palavra firme, muchos de sus discípulos, muitos de seus la discípulos, Biblia dice muchos de sus discípulos. a Bíblia diz muitos dos seus discípulos. ¿Usted sabe lo que significa mucho? Você sabe o que significa muitos? Es exactamente lo contrario a poco. É exatamente o contrário de pouco. Una vez un pastor me preguntó, Uma vez um pastor me perguntou, él quería hacer una reingeniería en su iglesia ele queria fazer uma modificação na sua igreja. y su meta era tener la iglesia más grande de la ciudad. E a meta desse pastor era ter a igreja maior da cidade. Yo dije: si tú quieres tener la iglesia más grande de la ciudad, es muy fácil. E eu disse para ele, se você quer ter a maior igreja da cidade, é muito fácil. Encuentra un lugar
confortable. Encontra um lugar confortável. Llena a la gente de entretenimiento. Enche as pessoas de entretenimento. Predícales un evangelio fácil de llevar. Prega para eles um evangelho fácil deles levarem. Diles que estén tranquilos, que todo va a dar cierto. Diz para eles que eles fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. No confronte su pecado. Não confronte os pecados deles. Alguien mencionó aquí un libro de C.S. Lewis. Alguém mencionou aqui um livro de C.S. Lewis. Yo leí las cartas del diablo a su sobrino. Eu li as cartas do diabo ao seu aprendiz. Es interesante el diálogo entre estos dos personajes. É muito interessante o diálogo entre os dois personagens. Y él le está dando la estrategia. Ele está dando ali a estratégia. Él está preocupado porque el cristiano está buscando a Dios. Ele está preocupado porque tem um cristão que está buscando a Deus. Y el consejo del demonio: E o conselho do demônio no lo ataques, é: não ataque, no lo não. enfermes, Não vai deixar ele no lo doente. preocupes, Não deixa ele preocupado. porque si lo atacas, Porque se você atacar el ele, cristiano comenzará a buscar a o Dios. cristão vai começar a buscar a Deus. Así que déjalo tranquilo, déjalo confortable. Assim que deixa eles tranquilos, deixa eles confortáveis. Yo también quiero tener una iglesia numerosa, Eu também quero ter uma igreja numerosa. pero no quiero que el precio de esto Mas eu não quero que o preço disso sea una palabra distorsionada, seja uma palavra distorcida, sea una palabra maquillada. seja uma palavra maquiada. Si usted habla de santidad, de costo, Se você habla de santidade, de preço, van a ser muchos los que van a querer dejar ese camino. pode ter certeza que muitos vão querer deixar esse caminho. Así que Pedro tuvo que decirlo: Então Pedro teve que dizer: Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Senhor, para onde nós vamos? Si solo tú tienes palabra de vida Se só eterna. tu tens palavras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nós cremos e sabemos que tu és o Cristo. Yo encuentro esta una respuesta sorprendente. Eu acho essa resposta surpreendente. Yo veo a un Pedro que dice: ya no estamos aquí por lo mismo de antes. Eu vejo um Pedro que diz: a gente já não está aqui por o mesmo de antes, por aquilo que Ya no vimos. estamos aquí para que nuestra necesidad sea satisfecha. A gente já não está aqui só para que você supra as nossas necessidades. Ya no nos atraen los panes, los peces. Os pães e os peixes já não nos atraem. Ya no estamos aquí porque no sabemos quiénes somos. A gente já não está aqui porque a gente não tem identidade. Ya no se trata de lo que tú me puedas dar Já não se materialmente. trata daquilo que tu podes me dar materialmente. Estamos aquí porque ya vimos lo suficiente. Estamos aqui porque já vimos o Y suficiente. porque sabemos E porque sabemos que solo tú tienes palabra de vida que só eterna. tu tens palavras de vida ¿A eterna. dónde vamos a ir? Aonde nós vamos? ¿A qué otro sitio vamos a A que ir? outro lugar iremos? Te tenemos a ti Nós temos a y você. tenemos tu E palabra. nós temos a tua Y palavra. nada puede ser mejor que esto. E nada pode ser melhor que isso. Un verdadero discípulo de Um Jesús verdadeiro discípulo de Jesus sabe y conoce esta verdad. sabe e conhece essas ¿Por verdades. qué me preguntas si me quiero ir? Por que você me pergunta para onde eu ¿Por qué quero me ir? preguntas si quiero continuar yendo a la Por que iglesia? você me pergunta se eu quero continuar indo à ¿Por qué me igreja? preguntas si abandonaré la fe? Por que você me pergunta se eu vou abandonar a fé? ¿A qué otro lugar iré? Para que outro lugar eu vou? ¿A quién otro iré? Para quem eu vou? ¿Quién puede tener para mí algo mejor que Quem Jesús? pode ter algo melhor que você, Jesus? Eso hace parte de una fe inteligente. Isso faz parte de uma fé inteligente. Ya no estamos aquí porque tenemos una necesidad. A gente já não está aqui porque nós temos uma necessidade. Dije al pastor Víctor Eu disse para o pastor Vitor, algo que no es una novedad para él. eu disse para ele algo que não é nenhuma novidade para Yo ele. estoy 100% seguro Eu estou 100% seguro que después de esta conferencia que depois dessa conferência, Dios aumentará el número de personas que vendrán. Deus vai aumentar ainda mais o número de pessoas que virão. Pero muchos están aquí para ser confirmados. Mas muitos estão aqui para ser No confirmados. hay otro lugar fuera de ti. Muitos estão aqui para ser confirmados No que hay não tem outro nadie que lugar. nos ofrezca No una tem- promesa mejor. Não tem ninguém que possa nos oferecer uma promessa melhor. Yo quiero invitarlo a quedar de pie. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Deje lo que sea que usted tiene en su mano. Deixa o que você tem nas mãos aí na cadeira. Ahora se trata de que sabemos. Agora se trata daquilo que nós já conhecemos. Un día
llegamos a Cristo, Um dia nós chegamos a Jesus. llegamos a la iglesia Nós chegamos na igreja porque alguien me convidó, porque alguém me convidou. porque alguien dijo vamos a la iglesia, Alguém falou, vamos para a igreja. van a orar por ti, Lá vão orar por você. vamos a la iglesia, Vamos lá na igreja. Dios te puede sanar, Deus pode te curar. Dios puede curarte, Deus pode te curar. Dios puede restaurar tu Deus matrimonio, pode restaurar seu casamento. Dios puede liberarte Deus pode te libertar. de esa opresión. Deus pode te libertar dessa opressão. Pero llega un momento Mas chega um momento cuando usted dice, ya no estoy aquí por eso. que você tem que dizer, não, mas eu já não estou aqui por isso. Ya pasé esa etapa. Eu já passei dessa etapa. Ya pasé esa etapa. Eu já passei dessa etapa. Yo me quedo Eu fico en Cristo. Eu fico com Cristo. Me quedo con Cristo. Eu fico com Cristo. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Porque só Ele tem palavras de vida Ya eterna. es tiempo de afirmar nuestro compromiso Já con Dios. é tempo de você afirmar o seu compromisso com Deus. Es tiempo de tomar pasos. É tempo de dar passos. Es tiempo de bautizarte. É tempo de você ser batizado. Es tiempo de formalizar esa relación É matrimonial. tempo de você formalizar esse casamento. Es tiempo de avanzar hacia tiempos mejores. É tempo de você avançar. Ya no depende de las emociones. Já não depende das emoções. Aleluya. Aleluia. Cierra tus ojos, levanta tu mano al cielo. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Encarna las palabras de Pedro. Encarna esas palabras en ti. Encarne as palavras de Pedro. Jesús está aquí. Jesus está aqui. Jesús está aquí. Jesus está aqui. Jesús está aquí. Jesus está aqui. Él está delante de ti. Ele está aí adiante de você. Delante de ti. Ele está na sua frente. No te distraigas, no te distraigas. Não se distraia, não se distraia. Él tiene esta pregunta para ti. Ele tem essa pergunta para você. Y tú también. E tu também. Eres otro más que se va. Será que você é também um dos que se vão? ¿Cuántos de nosotros, Quantos de nós, después de haberlo conocido, depois de termos conhecido a Cristo, nos apartamos por un tiempo de nos Él? afastamos por um tempo dele? Era fuerte la demanda, Era muito difícil, pero esta noche tú decides. mas nessa noite você decide: Jesús, me quedo contigo. Jesus, eu fico com Me você. quedo contigo. Eu escolho você. Aleluya. Y si esto se pone difícil, E sim, se isso se pôr difícil, se isso ficar difícil, igual me quedo contigo. igual eu continuo com você. No iré a otra parte. Eu não vou para parte alguma. No tomaré el control de mi vida. Eu não vou tomar o controle da minha vida. Mi vida te pertenece a A ti. minha vida pertence a ti. Mi familia te pertenece A a ti. minha família te pertence. Quien yo soy y puedo ser. Quem eu sou e aquilo que eu posso ser. Y tal vez algunos de nosotros, E talvez alguns de nós, Dios ya habló eso conmigo. Deus já falou isso comigo. Nos tocará ser mártires. Alguns de nós vamos ser mártires. Nuestra vida será sembrada para la gloria de Dios. Nossa vida será para a glória de Deus. Señor, me quedo contigo. Senhor, eu fico com você. Porque no hay nada más precioso Porque não tem nada mais precioso. que estar en su presencia. Não tem nada melhor do que estar na tua Porque presença. no hay palabra fuera de la palabra Porque de não Dios. tem palavras fora da palavra de Deus. Mira, esta noche no vamos a perder mucho tiempo. Olha, essa noite eu não quero perder muito tempo. Probablemente vamos a hacer la oración más rápida que hemos hecho en nuestra vida. Provavelmente a gente vai fazer a oração mais rápida que já fizemos na nossa Porque vida. todos los que estamos aquí Porque todos que estamos aqui sabemos de qué se trata. sabemos do que se trata. Y si usted siente, E se você sente, si usted recibió esta palabra en su se corazón, você recebeu essa palavra no seu coração, no pierda un minuto más. Venga aquí, vamos a orar não juntos. perca mais nenhum minuto. Vem aqui, vamos orar Vamos a juntos. hacer esto muy rápido, muy ágil. Vamos fazer isso muito rápido. Venham aqui. Señor, esta es mi decisión. Senhor, essa é a minha decisão.
Esta es mi elección en esta noche. Essa é a minha decisão nessa noite. Ya no estoy aquí porque necesito un trabajo. Eu já não tô aqui porque eu preciso de um trabalho. No necesito una familia, un estudio. Eu não tô aqui porque eu preciso de uma faculdade ou de No uma es una família. necesidad que me mueve. Não é mais uma necessidade que me move. Yo me quedo contigo Eu fico contigo. porque fuera de ti Porque longe de ti, no deseo nada en esta eu tierra. não desejo nada além de você. No hay absolutamente nada mejor para mí. Não tem absolutamente nada melhor que você. En esta noche Nessa noite, el infierno es humillado o inferno está sendo humilhado por la voluntad de personas. pela vontade das pessoas. No tiene que ver con salud, con sanidad. Não tem a ver com alguém buscando por No cura, tiene por que saúde. ver con bendición material. Não tem a ver com bênçãos materiais. Es mi vida É a minha vida. y yo decido dársela a Dios. Eu decido entregar para ti. Yo decido entregárselo a Dios. Eu decido entregar para Deus. Solo Él tiene palabras de vida Só eterna. Ele tem palavras de vida Solo en eterna. ti, solo en ti, solo en Só ti, em Jesús. ti, só em ti, só Venga em ti, tu Jesus. reino en esta noche, Señor. Venha o teu reino nessa Venga noite. tu reino en esta Venha noche. teu reino nessa noite. Señor, vamos a una nueva etapa en nuestras vidas. Senhor, queremos ir numa nova etapa nas nossas Vamos vidas. a una nueva fase de nuestra Nos vida. leva a uma nova fase nas nossas Hoy me vidas. comprometo a ser un discípulo de Cristo. Hoje eu me comprometo a ser teu discípulo. Soy una hija de Eu Dios. sou uma filha de Deus. Nada me apartará de su amor. Nada vai me afastar do seu Es amor. mi vida. É a minha vida. Con mi vida yo decido lo que quiero. Com a minha vida eu decido o que Y eu yo faço. decido entregársela a Dios. E eu decido te entregar. Yo a decido Deus. quemar mi vida para la gloria de Eu Dios. decido queimar a minha vida para glória. Yo de decido Deus. servir a Dios con alegría. Eu decido servir a Deus com alegria. Yo decido tomar otra actitud frente a la vida. Eu decido tomar outra atitude na minha vida. ¿A quién iremos? Para quem nós iremos? No hay otro lugar fuera de ti. Não tem outro lugar fora Oh, de presencia de Dios, presencia de Dios. ti. Presença, mais Presencia de presença. Dios. Presencia de Dios. Presença de Deus. Todos los que están aquí por esa decisión. Todos os que estão aqui por essa Todos los que están en decisão. sus bancas, extiendan sus manos hacia ellos. Todos que vocês estão nas cadeiras, Todos, estendam as extiendan suas su mãos. mano hacia ellos. Estenda suas mãos para as pessoas que estão aqui na Si frente. usted conoce y puede, Se você, solamente rodea a estas personas, rodea a estas personas. se você conhece e pode, fique Señor, perto dessas pessoas. los que están aquí, los que están allá, los que están allá, los que están al fondo. Senhor, os que estão aqui, os que estão no fundo. Señor, yo vengo a ti en esta noche. Senhor, eu venho a ti nessa noite. Yo entrego mi vida a ti, Eu Cristo. entrego a minha vida a ti. Yo me rindo a ti. Eu me rendo a ti. Yo me rindo a tu deseo. Eu me rendo aos teus desejos. Yo me rindo a tu encantadora mirada. Eu me rendo ao teu olhar. Presencia de Dios. Presença de Deus. Tócale, Señor, en esta noche. Toca, Senhor, nessa noite. Gracias, Jesús. Obrigada, Jesus. Todos orando, todos orando, todos orando. Todos orando. Vamos orar. Vamos Rápido, orar. rápido, rápido. Todos orando, todos orando. Todos orando. Todos orando. Tócale, Señor, tócale, Señor. Toca eles, Senhor. Tócale, Toca. Señor, los que están siendo tocados. Toca, Senhor. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Esa es la decisión más importante de mi vida. Essa é a decisão mais importante da sua vida. En el nombre de No Jesús. nome de Jesus. En esta noche toda cadena, toda atadura, Nessa noite, toda corrente, atadura de impiedad, toda corrente de todo impiedade, ligamento se corta en el nombre de todo Jesús. ligamento se corta em nome de Jesus. Todo aquello que me aleja de Dios, Todo aquilo que me afasta yo de elijo Deus, a ti, eu Jesús. escolho a ti, Jesus. Santidad, 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 santidad. Santidade. Yo santidade. decido dejar radicalmente Eu decido deixar radicalmente todo lo que estorba mi relación con Dios. tudo que me afasta de ti. Yo quiero caminar en santidad. Eu quero caminhar em santidade. Yo quiero caminar en el temor del Señor. Eu quero caminhar no temor do Senhor. Quiero caminar en victoria. Quero caminhar em vitória. Y aunque no recibo lo que espero, E ainda que eu não tenha de volta, yo aquilo que eu decido espero, amar a Dios. Eu decido amar a Deus. No por lo que Él me da, Não por aquilo que Ele me dá,
sino por quien Él es. senão por quem Ele é. Dios es amor. Deus é amor. Dios es santo. Deus é santo. Dios es fiel. Deus é fiel. Dios es verdadero. Dios es Deus é justo. verdadeiro. Deus é justo. Amoroso, todopoderoso. Amoroso, todopoderoso. Dios es eterno, Él es trino, es espíritu. Deus é Espírito. Dios es Pai, grande, é Filho. misericordioso. Deus é misericordioso. Omnisciente, omnipotente. Onisciente, onipotente. Dios es Padre, sanador, es Salvador. Deus é Salvador. Es admirable, es consejero. É santidade, é conselheiro. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Digno, digno. Él es digno de toda gloria. Digno de toda glória. Glorioso Dios. Digno. Mi vida te pertenece a ti, Señor. Toda honra a ti. Nada, 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 nada me apartará del amor de Dios. Nada vai me afastar do teu amor. Asumo este reto. Eu Asumo este reto. desafio. Eu assumo Me esse comprometo desafio. a defender con lealtad tu carácter. Eu me comprometo Asumo a este honrar reto. teu caráter. Eu me comprometo. Asumo este desafío esta noche. Eu assumo esse desafio. En el nombre de Jesús. No nome do Senhor En el Jesus. nombre de No Jesús. nome de Jesus. Aleluya. Aleluia. Gracias, Señor. Obrigada, Senhor. Todos vamos a darle ese aplauso que Él merece. Vamos dar esse aplauso que Ele Vamos a merece. honrar a Dios, todos. Vamos honrar a Deus. Apláudale a Él, apláudale a Él, apláudale a Él. Jesus. Apláudale a Él porque Él es digno. Aplaudam porque Apláudale Ele é con digno. sus manos, apláudale con su corazón. Aplauda com as suas Apláudale mãos. a Él, declare que Él es Aplauda digno. com seu coração. Ele é digno. Señor, en esta noche Senhor, los nessa enfermos noite, son tocados. Toda enfermedad y dolencia, ahora, toda en el nombre de doença, Jesús, ahora, Pai, no nome de Jesus. ahora, Señor, Toda toca su doença, cuerpo, toca su cuerpo, toca su cuerpo. toca corpo, Sanidad divina, sanidad, cura, sanidad divina. cura divina. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el poder que levantó a Jesús de los muertos. Dios te sana, Deus cura. Dios te sana, Dios te sana, Dios te sana. Deus En el está te nombre de curando, no Jesús. nome de Jesus. Toda enfermedad. Toda doença. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus. Milagros, 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 milagros. Milagro en esta noche. Milagres nessa Aleluya. noite. Ahí está Él, Aleluia. ahí está Él, ahí está Él. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Dese vuelta y salude al hermano que está detrás de usted. Vire para trás. Abrace a su hermano. Abrace o irmão que está atrás Salude de a você. seu irmão. Cumprimente seu irmão. Declare palabra de Dios sobre él. Declare palavras de Deus sobre ele. Venga lo que venga. Venha o que venha. No voy a ir a nadie fuera de Jesús. Eu não vou para lugar nenhum fora de Jesus. Suceda lo que suceda. Aconteça o que acontecer. Esto es una familia, es una familia. Essa é uma família. Busque a alguien que está solo, dele un abrazo. Se tem alguém sozinho, por favor, dê abraço nessa Declare pessoa. palabra de Dios sobre su Declare vida. palavras de Deus sobre a vida dele. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus.